Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gabriele Hayashi e bem-vindos à aula sobre documentos necessários para a aplicação de um mestrado no exterior. Bom, o objetivo dessa aula seria estar passando para vocês quais documentos geralmente é necessário estar preparando para aplicar para uma oportunidade de mestrado no exterior, independente do país que você se encontra indo. Então vamos lá. Bom, basicamente, para você estar aplicando para um mestrado no exterior, você costuma estar precisando de um conjunto de documentos. Esse conjunto de documentos que nós vamos estar passando hoje aqui para vocês seria um conjunto que é raramente excluído, ou seja, raramente você não vai precisar de todos esses documentos para estar aplicando. Inicialmente, nós estaríamos falando de uma carta de motivação. A carta de motivação é um documento que vai demonstrar o interesse do candidato na oportunidade específica, além de estar expressando da melhor forma possível as qualificações desse candidato para essa oportunidade. Ou seja, vai estar unindo o porquê você quer aplicar com as qualificações que te tornam um candidato perfeito para estar aplicando. Algumas cartas de motivação podem ter perguntas a ser respondidas, e isso geralmente vai estar no edital da própria oportunidade. Caso haja uma pergunta a ser respondida, é muito interessante você visualizar no seu passado, em experiências que você possuiu, assim como extracurriculares, a melhor forma de você estar complementando essa resposta. O outro documento que provavelmente haverá uma necessidade seriam as cartas de recomendação. As cartas de recomendação são documentos que são redigidos por professores ou profissionais que acompanharam o desenvolvimento do aluno durante o processo de graduação ou um processo profissional. Dentro disso, é muito interessante sempre ter em mente um profissional para escrever a sua carta que te conheça muito bem, já que, através da carta de motivação, o aluno ele vai estar demonstrando toda a sua proficiência na área específica que está candidatando, assim como o processo de extracurriculares ou qualificações que este tem para a oportunidade que está se candidatando, através da visão de outra pessoa, de um terceiro, sendo este o professor ou um profissional que você teve contato no seu trabalho ou em outras oportunidades de estágios. Dentro desse processo, existe sim burocracias relacionadas à carta de motivação, como por exemplo, a necessidade de possuir um papel timbrado, assim como sempre aconselhamos possuir a assinatura da pessoa que escreveu a carta. O próximo documento que costuma ser requisitado para um processo de mestrado seria o teste de proficiência. Esse teste de proficiência deve ser da língua que o programa vai ser exigido, ou seja, o programa ele pode estar sendo em inglês dentro de um país que, por exemplo, a língua é o chinês. Dentro desse processo, é sempre muito interessante estar tendo um teste de proficiência na língua do programa que você vai estar realizando, sendo que é dessa forma que a grande maioria dos editais vão indicar que você realize esse processo. Também é muito bom sempre estar verificando o edital dessa oportunidade para garantir que é dessa forma realmente que você vai estar procedendo. Ou seja, um programa dos Estados Unidos com a linguagem em inglês seria um teste de proficiência em inglês, como por exemplo o TOEFL ou o IELTS. Um processo, por exemplo, de mestrado dentro de Portugal que seja em inglês, também seria o teste de proficiência em inglês. Se for um processo em português, você não precisaria de um teste de proficiência por falar português e ser do Brasil. Dentro desse procedimento de teste de proficiência, então, concluímos que é muito interessante sempre estar observando o país que você vai estar indo, mas também a língua do programa que você está aplicando, porque na maioria das vezes o teste de proficiência não necessariamente vai ser de acordo com o país, mas a língua do programa que você vai estar cursando. Outro processo muito interessante de documentação seria o currículo. Para aplicar para um mestrado, a grande maioria das vezes será exigido um currículo, sendo que a estrutura do mesmo costuma variar de oportunidade para oportunidade, assim como o tamanho deste, mas recomendamos que não passe de 2 páginas. Dentro desse procedimento, é muito bom estar realizando uma curadoria de acordo com a oportunidade que você vai estar aplicando. Se é uma oportunidade de um mestrado um pouco mais no âmbito profissional, dar mais insights do âmbito profissional dentro do seu currículo. Assim como se for algo mais para o âmbito de pesquisa, aumentar talvez o número de pesquisas que você realizou que serão citadas dentro do seu currículo. Outro documento que também costuma ser requerido
seriam Research Proposals, propostas de pesquisa, ou Research Work, trabalhos de pesquisas. Dentro desse procedimento, haveria uma estrutura onde você estaria propondo uma pesquisa que você estaria realizando dentro do seu mestrado na instituição que você está aplicando. Nele, a grande maioria das vezes é exigido um processo de metodologia, assim como a bibliografia, mencionar alguns professores que podem estar te auxiliando a conduzir essa pesquisa, que se encontram dentro da instituição que você vai estar aplicando, assim como algumas vezes um abstract, ou seja, um resumo do que você vai estar falando. Lembrando que o Research Proposal, ele é uma estrutura bem variável de acordo com a instituição. Eu diria que é o documento que mais varia de acordo com universidade e outras universidades. Por isso é muito importante sempre ter em mente como você estará estruturando esse documento em vista de uma universidade que você vai estar aplicando. Como sempre, nós falamos para não reutilizar documentos. Isso vale para todos os documentos falados aqui, mas em especial e em detalhe o Research Proposal, já que a pesquisa e a estrutura provavelmente vai mudar de universidade para universidade, assim como os professores mencionados, tudo bem? Bom, esses foram os documentos mais comuns exigidos para um processo de aplicação, os quais você precisa redigir ou estar realizando uma prova. Agora, para um processo de mestrado, documentos que você já tem pronto ou talvez vai precisar de uma tradução, mas já tem ele em mãos. Seria um histórico escolar, assim como um diploma, algumas vezes um comprovante de residência e caso você esteja aplicando para uma bolsa de necessidade financeira, um comprovante de renda. Dentro desse processo, então, nós temos dois tipos de divisões de documentos. Os documentos que você precisa redigir, ir atrás através de provas ou escrita, ou pedir para alguém escrever para você, e os documentos que você já tem em mãos, ou precisa solicitar, mas é um processo mais simples, e simplesmente traduzir. Dentro desse processo, então, você teria que estar trabalhando em ambos esses lados no seu processo de aplicação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, continuem assistindo, porque dentro desse processo eu tenho certeza que vocês vão estar conseguindo aplicar o conhecimento passado nas aulas no seu dia a dia para garantir uma aprovação no seu mestrado dos sonhos. Obrigada por assistir!